Olá, professoras Joselise e Rosângela. Aqui o discente Ulisses. Atividade 3, aplicação de sensoriamento. O artigo que eu vou trabalhar hoje é um artigo que aplicou alguns algoritmos de aprendizagem de máquina para mapeamento de áreas de queimadas, aplicando imagens de Landsat 8 e Sentinel-2. Todos os procedimentos foram desenvolvidos no software, na plataforma Google Earth Engine. De maneira geral, o trabalho se propôs a identificar mancha de incêndio florestal usando dados de satélite, de satélite óptico, tanto o Landsat 8 como o Sentinel-2. Trabalhou num período de 2016 a 2019, um período que cobriu aí 4 anos, por meio de uma abordagem combinada de aprendizado de máquina com classificação de imagem. Esses algoritmos, eles são algoritmos tanto supervisionados como algoritmos não supervisionados. O trabalho se propôs metodologicamente, no primeiro momento, a adquirir essas imagens, tratar essas imagens, depois com as bandas dessas imagens, basicamente vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, calculou índices, o NBR, que é o Normalized Burn Ratio, o NDVI, que seria o índice de vegetação, índice de vegetação por diferença normalizada, o NDWI, que é o índice normalizado também para a água, e o SWIR é também um índice, na verdade, que se baseia na diferença só entre o infravermelho em uma época e o infravermelho em outra época. No terceiro momento, se baseou no mapeamento das manchas de incêndio florestal e aí foram pegos os algoritmos de machine learning e estimadas as áreas de queimadas. E, por fim, a avaliação da performance e validação desses dados. E aí o estudo demonstrou o potencial de utilização desses algoritmos supervisionados e não supervisionados a partir do uso dessas imagens no Google Earth Engine para identificar essas áreas de incêndio, esses grupos de áreas de queimadas. O estudo foi desenvolvido na Índia, numa região chamada Himalaia Ocidental, e de acordo com os autores, o Himalaia Ocidental é uma das partes da Índia mais propensas a incêndios florestais. Essa aqui é a metodologia do trabalho. O trabalho ele se baseou, como foi falado, inicialmente a aquisição dessas imagens, segundo momento, tratamento dessas imagens, terceiro momento, estimação de índices tanto de vegetação como para água, como estimativa de áreas de incêndio, e foram aplicados algoritmos para selecionar essas áreas. Esse aqui é a listagem descritiva dos procedimentos. Então, primeiro eles fizeram mapeamento de uso e ocupação da terra, uso e cobertura da terra, Depois utilizaram esses dados de satélite multiespectral para estimar essas áreas de queimada. Depois propuseram índices, aplicaram técnicas de machine learning, processaram esses dados e avaliaram esses dados levantados, a precisão desses algoritmos para fazer a estimativa dessas áreas com as imagens. Então, os mapas de uso e cobertura, eles utilizaram dados do Landsat 8 e Landsat 5. Eles apresentaram esses dados com resolução espacial de 100 metros, então eles fizeram esse downgrade aí dessas imagens, no caso do Landsat, A precisão do mapeamento que eles fizeram foi de 94%, um kappa de 0,94. Todas as classes mapeadas foram agregadas em somente uma classe.
Segundo momento, os dados que eles iriam utilizar para estimar essas áreas. Foram basicamente utilizadas 3 tipos de bandas, né? Banda do vermelho, infravermelhos próximo e médio, e foram gerados os índices. E aí eles adquiriram também produtos de incêndios ativos, né, do banco de dados que está disponível. O objetivo desses produtos de incêndios ativos foi confrontar com os dados levantados para verificar se eles estavam bem estimados ou não. Depois eles propuseram uma composição espectral de áreas sensíveis à queimada, então eles fizeram a diferença entre 2 níveis, numa época pré-queimada e numa época pós-queimada, tanto para o NBR, como para o NDVI, como para o NDWI e para o SUI. Então eles adquiriram imagens, né, chegaram a imagens a partir dessas diferenças, antes da ocorrência do incêndio e depois da ocorrência do incêndio. E aí as técnicas de aprendizado de máquina utilizadas para isso foi o agrupamento não supervisionado, caso seria representado por esse passo aqui. É um algoritmo bem simples. O que ele faz, na verdade, não é nem classificar, é agrupar os mesmos dados. Então, imaginando que aqui dados de queimadas, né? O que ele fez foi agrupar diversos dados de queimadas. Ele fez um processo de clusterização. Usou também os 2 algoritmos aqui que se baseiam em árvores de decisão, que seria o Regression Tree, o CART, e o Random Forest. A diferença desses 2 basicamente é que o Random, como diz o nome aqui, ele utiliza um componente aleatório na escolha dessas árvores. Então ele seleciona amostras no banco de dados e vai montando várias árvores. Diferentemente desse método aqui, que não utiliza o componente aleatório. De maneira geral seria isso. E o Support Vector Machines, ele trabalha com as distâncias. Então ele traça aqui as maiores distâncias entre diferentes classes. Esses aqui são algoritmos de classificação, esse aqui é o algoritmo de agrupamento. E no caso desse algoritmo aqui, ele vai encontrar as maiores distâncias entre as classes e aí ele traça esse hiperplano sobre esses vetores de suporte A e B. Então esse C aqui, ele é o centro das maiores distâncias entre as classes mapeadas. Depois disso, eles fizeram o processamento dos dados de treinamento, né? Então aqui a gente vê na letra A a imagem pré-incêndio, letra B pós-incêndio. Então eles, a partir do algoritmo de agrupamento, eles mapearam essas classes de incêndio, confrontaram com a base de dados de validação e chegaram aos dados que eles vão utilizar como amostra de treinamento. Como resultado aqui a gente vê que o satélite Landsat ele apresentou em todos os anos, né, uma maior quantidade de áreas queimadas. Então o Landsat ele mostra aqui que ele é melhor para apresentar, para mapear essas áreas de incêndio, muito provavelmente em razão também da resolução dele, eu acredito, né? Existem outros artigos que mostram que existe um tamanho mínimo de áreas que o Landsat mapeia e talvez em razão disso, por serem áreas maiores, ele sobreestimou, né, em relação ao Sentinel-2, mas é bem incipiente, né, essa análise. Os autores não afirmam isso. Aqui nessa informação, nessa imagem, mostra as estimativas utilizando o método, o CART, o Random Forest, Support Vector Machines e os dados das plataformas, né? Aqui essa outra tela eles mostram o desempenho, né, a taxa de concordância entre os dados que eles baixaram das plataformas, dos satélites que mapeiam as queimadas,
e confrontaram com os dados estimados pelos algoritmos, pelo CART, pelo Random Forest, Support Vector Machines. O Landsat, como a gente pode ver aqui no R2, ele apresentou valores bem mais altos quando comparados com o Sentinel. Então a gente já vê aqui que, se a gente for analisar com relação aos produtos de incêndio, o Landsat ele é mais preciso, né, para estimar áreas de queimada. Aqui nessa outra tabela ele mostra a comparação entre os algoritmos para estimar essas áreas de queimadas. A gente vê que os índices kappa do Sentinel ele é maior, então em termos de precisão o kappa foi mais alto, né, aqui para o Sentinel-2. Então, apesar de os dados de Landsat apresentarem maior concordância com a realidade, os dados do Sentinel eles apresentam mais precisão quando se comparado com a realidade. Então, talvez também em função da sua resolução, por ele ser maior que o Landsat, ele talvez mostre uma robustez maior na identificação desses focos, dessas áreas de incêndio. Mas quando a questão é estimar o tamanho das áreas, o Landsat ele se mostra melhor. Foi o que os autores apontaram. Então, a conclusão é que dos três algoritmos, o CART e o Random Forest eles alcançaram melhor desempenho em termos de precisão. A área queimada do Sentinel-2 ela é relativamente menor do que a do Landsat, ou seja, o Landsat ele estima áreas maiores. Se for fazer a comparação com os dados os produtos, né, de incêndio dessas duas plataformas aqui, MCD 64A1 e o CCI, os dados derivados do Landsat obtiveram uma maior precisão em termos de área queimada, como a gente viu nos R2. Então o Landsat 8 ele superou o Sentinel-2 na identificação de incêndio florestal, porém as bandas espectrais do Sentinel-2 elas fornecem uma melhor identificação, ou seja, a conexão com a realidade no Sentinel-2 ela é maior a despeito do Landsat 8, mas o Landsat 8 ele é melhor para estimar as áreas. E por fim, os algoritmos de classificação, né, o CART e o RF e o Random Forest utilizados no Landsat 8 superaram o desempenho na identificação de manchas de incêndio florestal quando comparados ao classificador Support Vector Machines. Então foi basicamente isso dentro do tempo, acho que eu até estourei o tempo aqui em 12 minutos e espero que eu tenha atingido o objetivo. Muito obrigado.